Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero começar o culto de hoje parabenizando, dando os parabéns para todas as turmas, para todos os alunos, pelas atividades que foram realizadas do ensino religioso, dos cultos. Parabéns a todos vocês que se esforçaram, fizeram atividade com carinho, com dedicação. Eu fiquei muito feliz com as respostas, com o retorno que eu tive das atividades. Tá bom? Muito obrigada aos pais também pela colaboração. E hoje é o nosso último culto do segundo bimestre. Na próxima semana nós já iniciamos o terceiro bimestre. Tem passado muito rápido esse tempo, né? Nós gostaríamos do fundo do nosso coração que já pudéssemos estar novamente na escola, com as aulas, com os cultos, com os nossos amigos, com os nossos professores. E essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança de que em breve isso possa acontecer. Então hoje nós vamos continuar a nossa viagem pelo livro de Atos, como a Pro já explicou, esse ano nós estamos conhecendo o livro de Atos dos Apóstolos, que nos ensinam como os discípulos, eles cumpriram a missão que Jesus deixou para eles. Nós já vimos que o Espírito Santo veio, encheu a vida dos discípulos, eles agora com coragem, com poder, com autoridade, eles estavam pregando o Evangelho. E nós vamos conhecer ainda muitas histórias, muitos relatos sobre esse começo da Igreja de Jesus na Terra. E aí, vocês estão gostando dessas histórias? Já conheciam algumas delas? Hoje nós vamos ler Atos 4, no versículo 32 ao 37. É um texto bem pequeno que nós vamos ler. Hoje o culto provavelmente vai ser mais curtinho, mas com um ensinamento muito importante para nós, especialmente para esses dias. Então, vocês que gostam de acompanhar pela Bíblia, podem abrir Atos capítulo 4, o versículo 32. Eu vou ler do 32 agora até o 35, tá bom? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aqui então nós temos o relato de algo muito importante. Esses primeiros discípulos, essas primeiras pessoas que creram no Senhor Jesus, e agora já eram muitas, né? Lembra que quando Pedro, ele pregou, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus nos seus corações. Depois esse número foi crescendo. E agora já eram muitas pessoas que se reuniam, que seguiam a Jesus, que haviam entendido qual era o propósito de Jesus ter morrido na cruz. Nos trazer salvação, nos fazer filhos e filhas de Deus. Então essas pessoas se reuniam, e aqui a palavra de Deus diz que elas tinham uma mente e um coração. Então o que elas pensavam, o que elas sentiam, era muito amor umas pelas outras. Então elas repartiam tudo o que elas tinham, e ninguém passava necessidade. Então, claro que os tempos eram bem diferentes dos nossos, mas, por exemplo, aqui a gente vê, eu coloquei essa figura, algumas roupas, alimentos que são nossas necessidades básicas, né? Ter onde morar. Então, essas coisas todos tinham. Por quê? Aqueles que tinham mais repartiam com aqueles que não tinham nada. E assim ninguém ficava com alguma necessidade. Todas as necessidades eram supridas. Olha só. Ninguém necessitava de nada, não havia necessitados entre eles, não havia pessoas que estivessem passando fome ou alguma necessidade, porque o amor de Jesus era tão grande na vida dessas pessoas que elas repartiam tudo o que elas tinham para que todos pudessem viver bem. Então olha só que interessante, né? No começo da Igreja de Jesus, eles tinham essa mente e esse coração de amar ao próximo, de se importar tanto com o próximo,
a ponto de dividir tudo que eles tinham. E aí, no versículo 36 e 37, vai contar a história de um homem. Vamos ler aqui, versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, a Pro vai colocar aqui um cenáriozinho para a gente pensar um pouco sobre essa parte do texto. Então, nós lemos, aqui está o nosso Barnabé. Barnabé foi chamado de um encorajador. Sabe aquela pessoa legal que a gente quer ter perto da gente, que nos fala coisas boas, que nos ensina coisas boas, que a gente gosta de ser amigo? Então, Barnabé era essa pessoa. E o texto da Bíblia diz que ele tinha um campo, ele tinha um terreno, ele tinha uma fazenda, e ele vende esse campo que ele tem. E todo o dinheiro dessa venda, né? Aqui a Prof fez um pacotinho de dinheiro até bem grande, ele leva para os apóstolos, né? Quem eram os apóstolos? Os discípulos de Jesus, o Pedro, o João, que estavam ali pregando o evangelho, agora eles começam a ser chamados de apóstolos. Então, o Barnabé ele leva todo esse dinheiro da venda do seu terreno, do seu campo, para os apóstolos, e lá eles dividem com aqueles que necessitam. Mais adiante, no próximo culto, nós vamos ouvir mais a respeito desse homem aqui, do Barnabé. Há uma história muito importante para a gente aprender, coisas muito importantes que nós vamos aprender com a vida de Barnabé, tá bom? Mas hoje nós vamos ficar apenas nessa parte, aprendendo com os primeiros discípulos de Jesus, com essas primeiras pessoas que formaram a igreja, a importância de dividir, a importância de amar o próximo e de se importar com o próximo. Nesse tempo que nós temos vivido, muitas pessoas pensam só em si mesmas, né? E não pensam que o próximo pode estar passando necessidade, pode estar precisando de algo. Então agora, a Pro quer dar 2 tarefinhas para vocês, mas não é nada escrito, não vale nota, não vale pontinho, é só uma sugestão. Gostaria que vocês, crianças, dessem uma olhada no armário de roupas, nas caixas de brinquedos, no material da escola, e ver se vocês têm algo. Eu acredito que tenham, porque todos nós, ou a maioria de nós temos mais do que nós necessitamos, na verdade. E vocês retirem algo ali do armário, alguma roupa, algum sapato, algum brinquedo que vocês já não brincam mais, roupa que não serve mais ou que você usa pouco. E você separa essa roupa para você dividir, para você abençoar a vida de uma outra criança, de uma outra família, tá bom? Isso é algo muito importante que nós aprendemos nessa palavra aqui do livro de Atos, de ter esse coração que ama o próximo e que se importa também com a necessidade que o outro tenha, tá bom? Depois eu quero que vocês compartilhem quando a gente voltar para a escola, ou se quiserem mandar alguma mensagem para a Pro sobre essa experiência de vocês terem repartido o que vocês têm com uma outra criança, com uma outra pessoa, tá bom? Às vezes a igreja que você participa também tem algum trabalho social, que você possa levar alimentos ou roupas para também ajudar. Então vamos ter isso no nosso coração, aprender a dividir com o próximo o que nós temos. Assim nós abençoamos e também somos abençoados. E a outra tarefinha, na verdade não é uma tarefinha, a Pro vai encaminhar depois do culto o link desse filme aqui, ó. Dividir ou não dividir? Quem lembra dessa coleção do Herme que nós assistimos, né? Alguns filmes, alguns desenhos no ano passado, né? Da lagarta, da mosquinha mentirosa. E dessa vez a Pro vai enviar esse filme aqui para vocês, tá? Por um link. Dividir ou não dividir? É um ensinamento também sobre repartir aquilo que nós temos. Acredito que vocês vão gostar. Então, tira um tempinho no final de semana, quando vocês estiverem mais tranquilos, podem fazer em família, sentarem juntos e assistir esse desenho que eu tenho certeza que vai ensinar muitas coisas boas para vocês,
Tá certo? Entendido? Vamos ter uma palavra de oração para a gente encerrar o nosso culto hoje? Vamos pedir ao Espírito Santo nos ensinar a ter esse coração que sabe dividir, que sabe abençoar outras pessoas, que não que quer apenas as coisas para si mesmo, né, egoísta, mas que sabe dividir, sabe a importância de dividir aquilo que nós temos. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa palavra que o Senhor nos ensina. Obrigada porque nós podemos ver no livro de Atos tantas coisas que aconteceram, tantas histórias que as pessoas que acreditaram no Senhor vivenciaram. E hoje nós queremos te pedir, Espírito Santo, que ensine o nosso coração a ser um coração que saiba dividir, um coração que ame o próximo, que se importe com a necessidade do próximo. Nos ensine, Senhor, a dividir o que nós temos com aqueles que necessitam. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Peço que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, guardando a Escola Betânia, todas as famílias das professoras, de todas as pessoas envolvidas na escola, que trabalham na escola. Que o Senhor esteja nos guardando nesse tempo. E nós colocamos também a nossa esperança e a nossa vontade de voltarmos à escola em breve. Nós colocamos nas tuas mãos e sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém a todos vocês. Um beijo, então. A Pro tá com saudade, tá bom? Não deixem de assistir os cultos, tá certo? Vocês vão acompanhando as histórias, eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Um beijo. Até mais.